Olá, alunos, professor Luiz Paloski aqui, para a gente fazer mais uma aplicação das funções de primeiro grau, agora olhando para o ponto de equilíbrio. Então, para isso a gente vai resolver um exercício. Então, nós temos, por exemplo, nesse exemplo que é dado aqui, um fabricante de cintos que pode produzir a um custo de R$ 5,00 cada cinto e possui um custo fixo de R$ 25,00. Sabe-se que cada cinto pode ser vendido por R$ 10,00. Então, ele tem um gasto para produzir de 5, mais um custo fixo de 25, e ele pode vender esses cintos por R$ 10,00. Eu quero saber qual é a quantidade produzida e vendida no ponto de equilíbrio desse fabricante. E daí é para construir os gráficos de receita total, custo total e lucro total. Muito bem, então nós dispomos dessas informações. O meu custo variável é 5, o meu custo fixo é 25 e o meu preço é 10. Isso aqui a gente chama de custo variável unitário, porque é o custo que eu tenho para produzir cada unidade. Custo fixo, ele não depende da quantidade, ele é fixo, e o preço daí é por quanto eu vou vender. Então eu tenho que ter em mente algumas informações relativas a essa análise. Primeiro, o que é a minha receita total? O que é a receita total? É igual ao meu preço, que é o preço que eu vou vender, vezes a quantidade que eu vou vender. Então, a receita do meu negócio, a receita da minha empresa é o preço pelo que eu vendo alguma coisa, vezes a quantidade dessas coisas que eu vou vender, a quantidade de produtos que eu vou vender. E o meu custo total é igual ao meu custo fixo total, mais o meu custo variável total. E aí esse daqui a gente tem um outro cálculo. Então, qual é o custo variável total? É igual ao meu custo variável unitário vezes a quantidade. Então, eu tenho que o meu custo total é igual ao meu custo fixo mais o meu custo variável que multiplica a quantidade. Então, eu tenho que estar atento a essa função e a essa função de custo total. Porque para eu achar o ponto de equilíbrio, qual é a definição do ponto de equilíbrio em termos contábeis? É o custo total igual à receita total. Quer dizer que nesse ponto eu não tenho lucro nem prejuízo. É simplesmente o nível de atividade que eu tenho que ter, o nível de vendas ou o nível de produção que eu tenho que ter para simplesmente conseguir pagar as minhas contas, pagar todos os meus custos de produção. Então, custo total e custo fixo. Então, a minha receita no ponto de equilíbrio tem que ser igual ao meu custo, tá bem? Dessa forma, então, no equilíbrio, a minha receita total é igual ao meu custo total. A partir das informações que nós tiramos do enunciado, nós podemos definir qual é a receita total. Eu disse que a receita total ela é igual ao preço vezes a quantidade. Eu não tenho a quantidade, mas eu tenho o preço. O preço é 10. Então, a minha função de receita total é igual a 10 vezes a quantidade. Essa é a minha função de receita total. A minha função de custo total é igual ao meu custo fixo, que é 25, mais o meu custo variável, que é 5, vezes a quantidade. Então, é 25 mais 5Q. Se eu tenho essa condição aqui no ponto de equilíbrio, para eu achar a quantidade de equilíbrio, no ponto de equilíbrio, basta eu igualar as duas funções que eu acabei de determinar, tanto a de custo total como a de receita total. Então, a minha receita total, que é 10Q, tem que ser igual ao meu custo total, que é 25 mais 5Q. E daí eu isolo o Q. Então, eu vou passar esse 5Q para cá, vai ficar 10Q menos 5Q, que é igual a 25. Continuando aqui em cima, então eu tenho que 10 menos 5 dá 5Q, que é igual a 25. Então, a minha quantidade no ponto de equilíbrio é igual a 25 dividido por 5. A quantidade é igual a 5. Então, 5 é a quantidade de cintos que eu tenho que fabricar e vender para que os meus custos totais sejam iguais à minha receita total. Isso fica evidente, porque se eu substituir 5 unidades aqui na minha receita total, vai ser 10 vezes 5, que vai dar 50. Se eu substituir isso aqui também no meu custo total, vai ser 5 vezes 5, que é 25, mais 25 de custo fixo, 50. Então, a receita total e o custo total dá 50 unidades monetárias, R$50, a quantidade de 5. Isso pode ficar evidente quando a gente for construir o gráfico. Então, vamos calcular por meio de uma tabela e daí a gente constrói o gráfico. Por exemplo, vamos construir uma tabela e daí eu vou calcular. A receita total, só lembrando, é igual a 10 vezes a quantidade.
aqui na tabela nós temos a quantidade nesse ponto, e daí eu tenho a receita total, custo total e o lucro total. O lucro é a receita menos custo, tá? Então minha receita é 10 vezes o Q. No caso de Q ser zero, então aqui está de 0 a 6, por exemplo, a gente calcular e colocar os valores no gráfico. Quando a quantidade é zero, a minha receita total vai ser 10 vezes 0, que eu vou substituir no lugar do Q. 10 vezes 0 é 0. É óbvio que se eu não vendo nada, a receita é nada, a receita é zero. Então no primeiro ponto em que a quantidade é zero, a minha receita total também é zero. Só que a minha função de custo total é igual a 25 mais 5Q, que é a quantidade. Quando a minha quantidade é zero, então é só eu substituir zero aqui no lugar do Q. Vai ser 5 vezes zero, vai dar zero. Mas ainda eu tenho um custo fixo de 25. Então meu custo total é de 25, que é o custo fixo. O meu lucro total é igual à minha receita total menos o meu custo total. Se a minha receita é zero e o meu custo é 25, eu vou ficar com um lucro de menos 25. Então é 25 negativo, ou seja, um prejuízo de R$25. Tá? À medida que vai avançando, então vamos calcular para 1. Então quando a quantidade é 1, vai ser 10 vezes 1 de receita, vai ser 10. E o meu custo total vai ser 5 vezes 1 vai dar 5, mais 25, 30. E o meu lucro total agora vai ser 10 menos 30 vai dar menos 20. Agora eu já reconheço um padrão, porque eu sei que minha receita aumenta de 10 em 10, porque é esse o preço. Então quando eu vender 2 vai ser 20, quando eu vender 3 vai ser 30, 4, 40, 5, 50 e 6, 60. E o meu custo total, a partir do 25, ele aumenta de 5 em 5, porque é esse o custo de cada unidade. Então se eu produzir uma unidade, é os 25 mais 5, que é 30. Se eu produzir 2 unidades, é os 25 mais 10, que vai ser 35. Ele vai aumentando de 5 em 5. 40, 45, 50 e 55. Por sua vez, o meu lucro total também aumenta de 5 em 5, né? Porque se eu estou aumentando de 10 em 10 a minha receita e aumentando o meu custo de 5 em 5, quer dizer, de lucro eu estou aumentando de 5 em 5 também. Basta eu fazer a subtração, né? Também. 20 menos 35 vai dar menos 15. 30 menos 40 vai dar menos 10. 40 menos 45 dá menos 5. 50 menos 50 dá 0. E 60 menos 55 dá 5 positivo. Então notem que justamente na quantidade de 5, que é o meu ponto de equilíbrio, a minha receita total é igual ao meu custo total, os dois são 50, e o meu lucro total é 0. A partir desse ponto eu passo a ter lucro. Antes disso, eu tenho prejuízo. E tudo isso é construído com base em funções de primeiro grau. Graficamente, eu posso representar tudo que está na tabela graficamente. No eixo horizontal, eu tenho a quantidade. No eixo vertical, eu tenho os valores. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, quando eu tenho uma unidade, 2, 3, 4, 5 e 6, que é o que a gente calculou. E aqui está o zero, né? O zero sempre na origem aqui. Então, por exemplo, a minha receita total, vamos colocar primeiro a receita total. Quando a minha quantidade é zero, a minha receita total é zero. Então, o meu ponto é bem aqui em cima do zero, bem em cima da origem, né? Porque a quantidade é zero e a receita total também é zero. À medida que eu vou aumentando as quantidades, eu vou aumentando a receita. Vamos supor que aqui está aumentando de 10 em 10. Então, é 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 aqui em cima. Tá? Então, está de 10 em 10. E aqui, menos 10, menos 20 e menos 30. Então, se eu vender uma unidade, eu vou ter 10. Então, meu segundo ponto aqui da receita vai ser aqui. Se eu vender 2, vai ser 20, vai estar aqui, 30, aqui, 40 e 60 lá no 6, por exemplo. Tá? Então eu teria essa reta aqui, que é a minha receita total, que ela parte do zero e aumenta de 10 em 10 à medida que eu vou aumentando aqui as quantidades. Agora eu vou fazer a minha curva de custo. Então a minha curva de custo, ela já sai do 25, porque mesmo quando a minha quantidade é zero, o meu custo é 25, porque é meu custo fixo. Então, quando a quantidade vendida é zero, eu tenho um custo aqui de 25, né? Eu vou colocar ele aqui entre o 20 e o 30 ali. E à medida que aumenta, ele vai aumentando de 5 em 5. Então, eu teria no ponto 1 aqui, né, no meu 30, no ponto 2, 25, no ponto 3, aqui, no ponto 4, aqui, na quantidade de 5,
seria aqui, exatamente em cima da curva de receita total. E na quantidade de 6, eu teria ele um pouquinho para cá. Tá? Então eu teria aqui essa configuração aproximadamente. Tá? E eles se encontrariam exatamente aqui nesse ponto. Tá? Não está muito reto aí no gráfico, eu estou fazendo numa plataforma de desenho especificamente, mas a gente teria essa configuração. No ponto 5, receita total e custo total se encontrariam. E por sua vez, o lucro total, que vai sair de menos 25, quando é zero aqui, e dele também vai subindo de 5 em 5. Então no ponto 1 seria aqui, no ponto 2 aproximadamente aqui, no 3 aqui, no 4 por aqui, e no 5 exatamente no 0. Então eu teria essa configuração aqui aproximadamente do meu lucro total. Notem que ele passa a ser positivo a partir do 5 e ele ainda é negativo antes do 5. Né? Aqui é tudo negativo. Ó. Então ele passa da linha aqui, ele cruza essa linha justamente a partir do ponto 5, mostrando que o meu lucro total é positivo a partir do ponto de equilíbrio. Então, por meio de funções de primeiro grau, a gente consegue analisar receita total, custo total e lucro total de uma empresa e conseguir definir o seu ponto de equilíbrio operacional. Então, só para ficar mais claro, pessoal, olhando o exemplo ali que eu passei aqui no Excel, nós teríamos a mesma tabelinha, né? As quantidades, receita total, custo total e lucro total, mostrando aqui o nosso ponto de equilíbrio justamente na quantidade de 5, que é o que a gente calculou, e que vai até 10, né? Se a gente continuasse os cálculos, e daí aqui o gráfico. Então eu tenho o meu gráfico de custo total, que está em vermelho, o meu gráfico de receita total, que está em azul, e o meu gráfico de lucro total, que está em verde. E daí é justamente a partir do ponto 5 em que eu passo a ter lucro. Antes disso eu tenho prejuízo, né? Está abaixo do zero aqui, está negativo o lucro total. E aqui é onde as duas curvas se cruzam, justamente no ponto de equilíbrio, tá bem? Então, pessoal, esse foi um exemplo de uso da função de primeiro grau. Espero que tenham compreendido, fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado e bons estudos a todos.